Damos mais um passo para vivermos o propósito e eu peço a você que abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 18 e hoje a gente conversa um pouquinho sobre você carrega e compartilha a presença. Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 18, a palavra de Deus nos diz: e não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem ou que leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já nos ministrou neste lugar. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença é notória, é real, é verdadeira. Obrigado porque o Senhor já tem falado. E o Senhor fez isso através dos testemunhos dados, através da palavra cantada. Mas agora, ó Deus, nós nos voltamos para a Sua palavra, nos voltamos para a Bíblia Sagrada, que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos conduza e que o Senhor fale através dela aos nossos corações essa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas uma experiência individual. É algo que deve se manifestar no convívio com outras pessoas. Entenda isso. Existe um único propósito em Deus querer que você seja cheio do Espírito Santo. Existe só um único propósito. E o propósito não é outro, senão que você resplandeça, que você manifeste isso na vida da outra pessoa. É como uma árvore que dá fruto. Essa árvore, quando ela dá fruto, ela não dá fruto para si mesma. O fruto não é para ela mesma. O fruto é para que ela alimente outros, para que ela alcance outros. Portanto, eu entendo que Deus nos envia o seu Espírito Santo, não simplesmente para que a gente olhe para dentro de nós mesmos e vejamos quão cheios dele nós estamos. Mas é algo que deve manifestar no convívio, no relacionamento, na intimidade que temos uns com os outros. A presença de Deus em nós deve transbordar em nossos relacionamentos. Mas tem algo que prepara o ambiente para que essa presença possa fluir de maneira verdadeira. E o que prepara esse ambiente para que esta realidade, esse ambiente do fluir e da manifestação de Deus aconteça? É uma palavrinha que temos dito e temos falado aqui como princípio norteador para a nossa igreja família. Algo chamado honra. Honra é reconhecer o valor que Deus colocou em cada pessoa. Honra é olhar para aquele que está próximo a nós e reconhecer que há algo de Deus na vida dele. Que Deus o chamou, que Deus o vocacionou para uma obra. Que ele existe para um propósito que vai além dele mesmo. Que ele existe porque Deus o colocou para poder suprir as nossas falhas e as nossas debilidades. Honra é olhar para alguém e ver além das suas falhas. É ver o potencial dessa pessoa, a unção, a graça que Deus confiou à vida deste indivíduo. Jesus vai nos falar isso em Mateus capítulo de número 10, que diz que quem receber vocês, recebem a mim. E Jesus está dizendo que quando você recebe alguém com honra, com respeito, com amor, você está recebendo a própria presença de Jesus. Entenda isso. Quando você passa a ter acesso à unção que aquela pessoa carrega, há uma recompensa, há uma graça de Deus sobre a sua vida. E tem algo de Deus na sua vida que a outra pessoa que está próximo de você está precisando. Entenda isso. Você carrega algo que a outra pessoa, que tem gente perto de você, está precisando. Entenda isso.
Assim como tem algo que o outro carrega, que você está precisando. Muitas vezes, nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus e a resposta que temos pedido a Deus, porque nós estamos esperando que Deus nos envie algo numa embalagem que nos agrade. Entenda algo, muitas vezes a resposta de Deus virá sobre a sua vida, mas ela vai vir numa embalagem que você não está acostumado com ela. Muitas vezes a resposta que você espera não vai vir do pregador eloquente, não vai vir de livros de autoajuda. Muitas vezes a resposta que você espera vai vir dos lábios de uma criança simples que está à sua volta. E se você não entender o princípio da honra, se você não entender que o outro também pode se tornar instrumento de Deus para abençoar a sua vida, as chuvas de Deus serão retidas, haverão bloqueios. Muitas vezes nós criamos bloqueios, nós criamos muros que vão nos separar da vontade e do propósito de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos aplicando o princípio da honra. Jesus, quando esteve na sua cidade, a sua cidade natal, a Bíblia diz que ali ele não pôde fazer nenhum milagre. Por quê? Porque as pessoas não o reconheceram como Deus, como Senhor. A Bíblia diz, e o relato é simples, as pessoas olhavam para Jesus e falam: não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Os seus irmãos e irmãs não cresceram e não viveram ao nosso lado? Não é esse o filho do José? Não é esse o filho da Maria? E não deram a honra devida a Jesus. Com isso, a Bíblia diz, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Irmão, vem comigo aqui. Uma coisa é Jesus não querer fazer milagre. Outra coisa é Jesus não poder fazer milagre. Tem uma grande diferença, não tem, gente? A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer milagres. Por quê? Porque ele não tinha poder para isso? Porque ele deixou de ser Deus? Absolutamente. A Bíblia diz que Jesus não pôde porque o coração daquele povo se fechou para a realidade de Deus. Deus, ele fala, Deus, ele age, e muitas vezes ele fará isso através de vasos simples aos seus olhos, mas gigantes da fé aos olhos dele. Portanto, lembre-se do conselho que Deus deu a Samuel. Samuel, quando foi escolher o rei Davi, o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Então não veja como um homem vê. Em nome de Jesus essa noite, passe e ore a Deus para que Ele te dê a capacidade de ver não como o homem vê, mas ver com os olhos de Deus. Porque quando nós vemos com os olhos de Deus, as coisas são descortinadas à nossa vista. Nós precisamos entender que nós carregamos a presença de Deus e que nós fomos chamados para compartilhar esta presença com as pessoas que estão à nossa volta. Então, viva cheio do Espírito. Honre quem caminha com você, compartilhe sem medo aquilo que Deus te deu. Você carrega e compartilha a presença. O que a Rose disse aqui agora há pouco. Não somos nós que fazemos. A autoridade não é intrínseca em nós mesmos. Nós não temos poder, nós não temos autoridade. Mas o Deus a quem servimos, Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele se manifesta, Ele faz, Ele age. Amém, meus irmãos? E isso muda tudo. Isso muda a nossa realidade. O Espírito Santo é o selo na vida do cristão. Olhe bem para mim aqui que eu preciso doutrinar vocês acerca disso. Batismo com o Espírito Santo acontece na sua conversão, meu irmão. No dia que você entregou a sua vida a Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador da sua vida, a partir daquele momento você foi selado com o Espírito Santo. A partir daquele momento, o Espírito Santo passou a habitar em você. Portanto, o batismo não é uma experiência posterior.
O batismo, ele acontece na nossa conversão. Aliás, até mesmo antes. Eu já disse isso para vocês, né? Antes da gente levantar a mão e ir à frente, a gente já é de Jesus. Quem nos convenceu? Quem nos convence do nosso pecado, meus irmãos? É o Espírito Santo. Ele já está lidando com você. Ele já está mostrando o quão você precisa de Jesus. Portanto, o Espírito Santo é esse selo na vida de todo cristão. Se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se você entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus, tudo o que você precisa já está dentro de você, é o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nós recebemos sabedoria, discernimento espiritual, dons espirituais que nos vão capacitar a cumprir o propósito, a vontade de Deus, a edificar o corpo de Cristo. Portanto, a vida superlativa acontece quando nos rendemos à obra transformadora do Espírito Santo em nós. E aí, quando a gente se rende ao Espírito Santo, o Espírito Santo não muda só a nossa vida. O Espírito Santo também começa a mudar a vida das pessoas que estão à nossa volta. E é isso que o texto bíblico está nos dizendo. Porque Paulo, no texto que ele escreve aos Efésios, ele começa a falar disso. Paulo está dizendo que, assim como uma pessoa bêbada está sob o controle do álcool, nós devemos nos encher do Espírito, porque uma pessoa cheia do Espírito está sob o controle do Espírito. Paulo diz que na embriaguez o homem, ele perde total controle de si, mas quando ele é cheio do Espírito Santo, ele ganha controle de si. Paulo diz que na embriaguez, o resultado que culmina, onde deságua, é destruição, é dissolução. A Bíblia diz, não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão. É uma vida de Sodoma e Gomorra, é uma vida que se desemboca em desperdício, é uma vida que é jogada no ralo. Portanto, não se envolva com isso, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Paulo nos dá algumas lições importantes para que a gente possa aplicar na nossa vida e aí sim compartilhar aquilo que nós carregamos. E a primeira verdade que Paulo vai nos apresentar nesse texto é que você carrega a presença quando você dá ouvido a um mandamento. A palavra enchei-vos aqui está no imperativo, é uma ordem. Paulo está dizendo enchei-vos. Paulo não está dizendo assim, se você não tiver nada mais importante para fazer, encha-se do Espírito. Se você não tiver algo mais interessante para poder buscar essa semana, passe um tempo em oração. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, enchei-vos, é uma ordem. Portanto, se é uma ordem e nós não cumprimos, a gente peca. Porque como diz o nosso breve catecismo, né? O que é pecado? É todo ato de transgressão contra a lei de Deus. Portanto, todas as vezes que eu vou contra a vontade de Deus, eu peco. Se a vontade de Deus é que eu me encha do Espírito e eu não o faço, eu peco. Meus irmãos, um cristão sem a plenitude do Espírito deveria ser um escândalo para nós. Deveria ser um escândalo. Assim como um cristão embriagado é um escândalo, um cristão medíocre, na média, deveria ser um escândalo para nós. Um crente que passa a vida inteira e não tem prazer na Bíblia, deveria ser um escândalo para nós. Um crente que não tem deleite em levar as suas causas e as suas dificuldades aos pés da cruz através de oração, deveria ser um escândalo para nós. Um crente que vive uma vida rebaixada, uma vida medíocre, uma vida vazia, deveria ser um escândalo para nós, mas muitas vezes não é. Meus irmãos, todas as vezes que nós andamos errantes, para longe da vontade de Deus, nós pecamos. A.W. Tozer, um teólogo muito interessante, ele é enfático ao afirmar algo, que todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo, em uma porção muito além daquela que um dia ele recebeu na sua conversão. Eu concordo com A.W. Tozer,
Porque ele diz o seguinte: no dia que você se converteu, o Espírito Santo passou a habitar o seu coração. Você foi selado, mas você não foi cheio. A vontade de Deus não é só que nós tenhamos o Espírito, mas que esse Espírito transborde em nosso ser, e transborde a ponto de começar a tocar e alcançar pessoas que estão à nossa volta. Por isso o enchimento do Espírito nada tem a ver com você, assim como a árvore dá fruto, não tem nada a ver com a árvore, tem tudo a ver com o outro. Eu e você, nós precisamos do enchimento do Espírito, nós precisamos de um derramamento abundante do Espírito de Deus sobre a nossa vida, porque somente assim a gente consegue cumprir a missão. Há uma segunda lição que Paulo vai nos apresentar, é que carregar a presença é uma ordem não para alguns, é uma ordem para todos. Então, por gentileza, vire-se para quem está ao seu lado e diga: a ordem de ser cheio do Espírito é para você também, meu irmão. Vocês sabem que eu faço isso para eu poder tomar água, né? O verbo não só o imperativo, como também está no plural. Enchei-vos. Paulo não está dizendo assim: pastores sejam cheios. Paulo não está dizendo presbíteros sejam cheios. Paulo não está dizendo diáconos sejam cheios, liderança sejam cheios. Não. Paulo está dizendo: todo aquele que recebeu Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, podem viver um enchimento e um transbordar de poder de Deus. Joel já profetizou isso em Joel 2, a partir do verso número 28. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Portanto, o derramamento do Espírito não é para uma elite espiritual, não. O derramamento do Espírito é para a minha vida, é para a sua vida, meu irmão. Você pode ser cheio, totalmente completo da plenitude de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. A plenitude do Espírito não é um privilégio elitista, mas sim é uma possibilidade para todo aquele que nasceu de novo. Aleluia! Por isso a gente precisa desmontar, nesse ano do envio, a gente precisa desmontar algumas coisas que estão na nossa cabeça, gente. Quando alguém bater a nossa porta, falar: ó, tem alguma coisa acontecendo ali, você é crente, né? Vamos lá orar? Espera aí que eu vou ligar para o pastor. Ei! Tudo o que você precisa já está dentro de você. E Ele é o Espírito Santo. Você precisa de mais alguma coisa a não ser do Espírito? Quem pode te ajudar mais a não ser o Espírito de Deus? O próprio Cristo, o próprio Deus em você. Portanto, Deus quer nos dar uma autoridade tal que a gente, não, deixa que é comigo mesmo, eu vou lá. Meus irmãos, a ordem é insofismável: enchei-vos. Isso significa que a plenitude do Espírito não é apenas uma ordenança para um grupo seleto da igreja, mas para todos os membros. A plenitude do Espírito não deve ser uma exceção, mas a regra. Não deve ser apenas uma experiência sobrenatural, deve ser dinâmica natural na vida da igreja. E nós iremos provar como igreja família essa transformação sobrenatural do Espírito de Deus ainda esse ano, em nome de Jesus. Ainda vamos ver. Em momentos de oração, em momentos de escola dominical, você está passando num corredor, tem um grupo orando. Você está subindo a escada, tem um grupo no meio da escada orando. Você vai entrar na cozinha para poder pegar uma água, para poder falar alguma coisa. Cozinha é um lugar de oração. E isso já está sendo realidade, né? Porque a cozinha abençoada é a cozinha desta igreja, tá, irmão? Nosso ministério de intercessão está todo dentro da cozinha. A plenitude do Espírito não está apenas à disposição de todos os salvos, mas também é uma ordenança a todos eles, sem exceção, sem acepção. Terceira verdade: você carrega a presença quando transforma a plenitude em estilo de vida. Vem comigo aqui, irmãos. A Bíblia diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Isso mostra que encher-se do Espírito é algo passivo.
A ideia do texto é: deixem-se encher. Ou seja, quem enche não é você mesmo. Quem te enche é o Espírito. É alguém de fora para dentro, entendeu? Você não é o ativo do texto. Não é você que se enche. Por isso que aqui a gente não põe na nossa agenda dia para Deus fazer. Por isso que a gente não põe dia para Deus curar. Porque todo dia é oportunidade para Deus fazer. Todo dia é oportunidade para Deus curar. Amém, meus irmãos? Vou lá porque lá hoje o culto é para isso. Não, o culto é para Deus. E toda oportunidade Deus pode fazer. É quando a gente entende que questões sobrenaturais podem se tornar naturais na nossa vida. É quando a gente entende isso. Os apóstolos, os discípulos de Jesus viviam essa realidade. A Bíblia diz, Atos capítulo de número 5, né, vai falar que as pessoas traziam os outros e colocavam onde Pedro passava, para que quando Pedro passasse, a sombra pudesse projetar nos doentes. Então vem comigo aqui, PA. Povo que gosta de Bíblia, amém? A Bíblia não diz que a sombra de Pedro curava. Leia a Bíblia direitinho, gente. Está tudo lá. É só abrir que está lá. A Bíblia diz que os discípulos aumentavam. Você quer referência bíblica, né? Esse povo, eu já vejo, daqui de cima eu vejo. Eu contemplo tudo. Atos capítulo de número 5, a partir do verso número 17. Depois você lê em casa, está gravado aí, só marca na Bíblia. A Bíblia diz que os discípulos iam aumentando e a fama ia ficando grande. E eles pegavam os doentes e colocavam na beirada da estrada para que quando os discípulos passassem, a sombra pudesse projetar em cima daqueles. Era a ideia que eles tinham: olha, eu não posso chegar, e muita gente chegando, eles estão orando por tanta gente, eles vivem debaixo de uma esfera, de uma atmosfera sobrenatural, então eu vou colocar pelo menos para que a sombra dele pudesse passar. As pessoas tinham uma ideia, e o sobrenatural era tão natural na vida deles, que eles entendiam isso. Eles pegavam um pedaço de pano e levavam para um lugar, eles passavam e deixavam os doentes para poder a sombra pegar. Por quê? Porque a realidade do sobrenatural tornou-se algo natural. Estou passando por um problema, estou passando por uma dificuldade. Chama um crente lá, e ele vai vir aqui, porque aquele crente é cheio do Espírito. E gente cheia do Espírito faz diferença no lugar onde está. Gente de Deus, o Espírito se manifesta. Por isso você carrega a presença quando você transforma a plenitude em estilo de vida. Então, meus irmãos, eu fico às vezes apreensivo. Eu estou tentando resumir a mensagem aqui, pastor Jonas, mas não tem jeito, tá? Eu vou ler o relógio ali, já falta 7 minutos só. Olha só. Eu fico boquiaberto porque alguns irmãos parece que vêm, ouvem a palavra, se alimentam da palavra e parece que aquilo volta para casa, sabe? Agora eu só vou ouvir palavra de Deus daqui a um mês. Enquanto Deus, tem gente que se satisfaz com gotas. Enquanto que Deus tem para a sua igreja são rios. Enquanto que Deus tem para mim, para você, não são gotas. O que Deus tem para mim, para você, é fonte. Fonte que vai jorrar de dentro de nós. É fonte que vai jorrar para a glória. E vai começar a atingir pessoas que estão à nossa volta. Deus não quer te dar gotas da presença dEle. Deus quer fazer brotar dentro da sua vida, dentro do seu coração, rios de águas vivas para a glória de Deus. Não esteja satisfeito com gotas. O que Deus quer te dar é uma fonte. Enchei-vos, está no presente contínuo. Isso significa que a plenitude do Espírito não é uma experiência que acontece uma única vez na vida e nunca mais se repete, mas é uma ordem que deve ser obedecida continuamente. Eu preciso encerrar minha palavra. Vou para o ponto 4. Quando você compartilha a presença, quarta verdade, quando você compartilha a presença,
você compartilha que Deus, deixa eu melhorar essa frase para você. Você compartilha a presença quando se esvazia para que Deus te enche. Essa é a ideia. Paulo está colocando que todo cristão pode levantar-se do lugar onde está e deve convidar Cristo a sentar. Muitas vezes nós estamos sentados no trono da nossa vida. E ali estamos com o cetro na mão, tomando as decisões. E aí a gente não sabe por que as coisas dão errado, né? É porque a gente vai deixar para orar quando já casou. Aí a gente corre lá e fala, ora por mim para ver se meu casamento é de Deus. Não, é de Deus mesmo ou não? A gente deixa para pedir oração ou deixa para buscar a presença de Deus quando a gente já tomou a decisão. E aí a gente tem um desplante de chegar e perguntar, Deus, agora eu já tomei a decisão, agora resolve aí o que eu fiz aqui. Deus quer que a gente se esvazie para que Ele nos encha. Enquanto tiver mais de você, terá menos de Deus. Quer ter mais de Deus? Esvazie-se de você. Porque o quanto mais de você tiver aí dentro, menos Deus vai estar. Simples assim. Por quê? Porque Deus não ocupa, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou você é totalmente de Deus, ou você não é nada de Deus. Não existe em cima do muro. Não existe ser meio crente. Ontem, eu voltando de um casamento com a minha esposa, eu falei isso com ela. Ela falou algo ali, eu falei, meu irmão, mas meu bem, não tem como. Ou você é completo ou você não é. Não existe meio grávido. Existe, Glaucia? Não existe? Ou você é 100% de Jesus, ou você não é nada de Jesus. Portanto, o que vai fazer diferença, o quanto você vai conseguir compartilhar, é o quanto você vai conseguir receber. Por isso é receber, regozijar, para poder repartir. A boca fala daquilo que você já recebeu, aquilo que já está aí dentro, aquilo que você já ingeriu, aquilo que você já colocou para dentro, aquilo que você já buscou para a sua vida. É isso que vai sair dos seus lábios. Portanto, quanto mais você busca de Deus, mais de Deus você vai ter para poder transmitir e compartilhar com as pessoas. O nosso desafio hoje é simples: nos encher de Deus, nos encher do Espírito Santo. Pois o quanto mais nós tivermos do Espírito, mais nós teremos a compartilhar com quem está à nossa volta.